Oi gente, meu nome é Daniela Mayuri e no vídeo de hoje a gente vai finalmente falar nesse canal sobre BBB 21, gente. E eu vim aqui bem nesse look inspirado em Sarah Espiã, gente, porque hoje a gente vai falar sobre o G3. Será que o G3 acabou, gente? O que vocês acham? Comentem aqui. Pra quem tá desinformado ainda nesse rolê do BBB, gente, o G3 é um grupo formado por Sarah, Juliette e Gilberto. Eles começaram a se unir ali pela segunda semana do jogo, quando o paredão estava entre Gilberto, Juliette e o Bill. Nessa época, os quatro estavam com uma opinião bem parecidas, né, por tudo que estava rolando na casa. E aí eles se juntaram e até por uns 2 dias a galera chamou eles de G4. Porém, o Bill saiu nesse paredão. Tudo começou quando a Sarah passou a perceber algumas incoerências e algumas falsidades no jogo da Carol, da Lumena, do Nego Di e do Projota. Desses 4, né, só o Projota ainda tá no jogo, gente. O resto, tudo foi eliminado. Então a Sarah ficava ali no quarto colorido, né, que é onde esse grupão dormia. Ela deixava as coisas dela lá no quarto e ela ia bem, assim, na cara de pau mesmo. Ia lá, se arrumava, deixava a maquiagem dela lá, as coisas dela lá. Ficava lá se arrumando no quarto e ouvindo as conversas, assim, na maior cara de pau, gente. E ela mesma revelou, né, que isso era um truque, que ela deixou as coisas dela lá e não ia tirar, ia deixar as coisas dela lá pra continuar ouvindo as conversas do grupão. Nessa época também, a Sarah chegou a ser alvo das pessoas da casa, porque em um jogo da Discord, onde todo mundo tava contra o Lucas e a Sarah, inclusive, tava nesse paredão, ela chegou a defender o Lucas, porque ela falou que ela não tinha visto nada do que tinha acontecido da treta. Então ali ela era um alvo de todo mundo, porque a Carol brigava com uma pessoa quando ela tava lá dentro e a casa toda achava que ela tava certa e ia todo mundo contra essa pessoa também. Nisso a Sarah e o Gilberto começaram a acordar juntos pro jogo, né? Eles começaram a perceber que todo mundo que arrumava alguma desavença, alguma discussão com a Carol, no outro dia eles perdiam corações no queridômetro, a casa toda virava cara pra eles, então eles começaram a perceber que tinha algo estranho ali. Nessa época também o Gilberto já estava se aproximando da Juliette, que também foi um dos alvos da Carol. Daí chegou o paredão Gil, Juliette e Bill. Lembrando que o Bill era um garoto que ficava com a Carol e eles também brigaram, então nessa semana que o Bill saiu foi quando rolou a treta Bill e Carol, que também dividiu bastante a casa. Várias pessoas começaram a virar a cara pra ele também, acreditando nas mentiras da Carol, e ele se juntou ali com o G3. E nessa época também, nesse paredão, foi quando a Sarah passou a se aproximar da Juliette também, já que o Gilberto também estava bem próximo dela, então eles ficaram unidos. O Bill saiu e ficaram os 3 ali. Daí nessa época, gente, tava tudo lindo, os 3 super unidos, super se apoiando, qualquer briga que tinha eles se apoiavam, estavam sempre junto. E algumas semanas depois a Sarah foi líder também, então aí a gente tinha o vídeo dos 3 juntos no quarto do líder, foi maravilhoso, foi a melhor semana do Big Brother, na minha opinião. Foi muito legal. Daí começou o nosso pesadelo, né, gente, que é G3 fã, começou o nosso pesadelo quando lá pro final da liderança da Sarah, o Caio e o Gil tiveram um desentendimento na cozinha do VIP por conta de estaleca. E aí, né, o Gil, com o jeito dele, ele se exalta muito fácil, ele fica nervoso muito fácil. Eles tiveram uma discussão, ele foi pro quarto, a Juliette foi conversar com ele, falou que não concordava com o que ele tinha feito, mas que como ele tava muito nervoso, depois eles conversavam. Daí o Gil, né, não quis esperar nada, foi lá acordar a Lumena, que tava dormindo, ela nem do VIP era, não tinha nada a ver com a treta, e foi lá contar pra ela. Lembrando que a gente sabe que a Juliette e a Lumena nunca se deram muito bem, elas sempre brigaram, não se davam bem de jeito nenhum. Daí nisso a Juliette ficou muito brava, ficou full pistola do Gilberto ter ido conversar com a Lumena, né, contar as coisas deles pra Lumena, que não tinha nada a ver com o negócio. Falou pro Gilberto que a Lumena não é a psicóloga dele lá dentro, ele não tinha que ficar desabafando e ficar contando as coisas deles pra elas, e a Juliette disse que se ela soubesse que o Gilberto estava falando alguma coisa dela, da Juliette,
pra Lumena ela ia ficar pistola e o pau ia torar, ia ficar muito brava. Pois bem, aí na semana seguinte o próximo líder foi o João e a Lumena foi parar no paredão por indicação da Carla, que atendeu o Big Fone e mandou ela escolher 3 pessoas pra ir pro paredão. Ela escolheu a Lumena, o Fiuk e o Rodolfo. E a gente sabe, né, que a Lumena também nunca conseguiu se entender com a Carla, elas nunca conseguiram se dar bem. E a Sara e o Gil também, nessa época, já estavam desconfiados que a Sara falava muitas coisas que as pessoas queriam ouvir, que ela fazia muita média ali na casa e que ela encenava muito, né? A Sara chegou a falar que via a Carla procurando as câmeras pra ver a melhor posição, o melhor ângulo pra ela ficar, que era uma encenação toda. E a Juliette gosta da Carla, gosta muito da Carla, e ela não concordou com nada disso, não achou que eles estavam certos. Então aí eles já começaram a discordar, assim, de algumas coisas bem importantes pro jogo. E aí, né, nessa semana que a Lumena tava no paredão, o Gil e a Sara meio que acabaram levemente, assim, se unindo com a Lumena por causa desse ranço em comum com a Carla, né? Mas foi por pouco tempo, graças a Deus, porque depois a Lumena já saiu. Daí na tarde da terça-feira que a Lumena foi eliminada, os 3, né, Gil, Sara e Lumena, ficaram conversando ali na academia, enquanto a Juliette tava na piscina com a Carla, acho que a Vitube tava também e a Poca. A Thaís devia estar por ali também. Devia estar ali escondida com os matos, né? E aí nessa conversa que os 3 estavam tendo na academia, né? Eles conversaram sobre a Carla, sobre o que eles estavam achando do comportamento da Carla. E a conversa acabou indo, né, pra Juliette também, porque acho que eles falaram que a Juliette não concordava com o que eles pensavam. E até chegaram a falar da briga do Cuscuz, da Juliette com o Fiuk. Criticaram o jogo e o comportamento dela pra Lumena, gente. Então, aí a gente ficou decepcionadérrimo, porque isso não se faz com um amigo, né? E falar mal da gente logo pra pessoa que a gente não se dá bem. Então isso foi muito chato e deu uma puta balada, assim, nos 3. E aí, nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, o Gilberto e a Juliette estavam lá no quarto cordel conversando. E aí, o Gilberto falou pra Juliette que acha que ela tava deslizando muito no jogo. E a Juliette disse que ela estava assim do lado dele e da Sara, depois a Sara acabou chegando lá na conversa. A Juliette falou que estava do lado dos dois, mas que se ela visse algo que ela não concordava, ela ia falar e ela ia ter as próprias análises de jogo dela. A Juliette também chegou a falar que o Gilberto estava sendo negligente com ela, né? Por conta da amizade dele com a Lumena, né? De ficar esse meio que leve trás. E ela até questionou por que ele podia ser amigo da Lumena, sabendo que a Juliette não gosta dela e a Juliette não pode ser amiga da Carla, não pode gostar da Carla, né? Aí chegou a noite, a Lumena saiu pra alegria do povo brasileiro. E aí a Juliette ficou lá fora no jardim chorando, enquanto o Gilberto foi chorar lá no quarto cordel e a Sara foi com ele. E quem ficou consolando a Juliette lá no jardim foi a Carla. E aí, desde esse momento, então, o grupo deu uma esfriada, desde esse dia. Daí, chegou a próxima semana e a próxima liderança foi a de Rodolfo. O Rodolfo e o Caio são aliados ali da Sara e do Gil, né? Eles têm quase a mesma linha de pensamento, a mesma linha de jogo. Aí o Rodolfo chamou pro VIP a Sara, o Gil, a Juliette, o João e a Vitube. Porém, né, depois que o Arthur ganhou o anjo, ele tirou a Juliette do VIP pra colocá-la no monstro como Fiuk. Porém, antes dela sair do VIP, o Rodolfo alertou o Caio e a Sara, pediu pra que eles não falassem de jogo enquanto a Juliette estivesse no quarto do líder, porque a opinião dela é muito diferente da deles e ela não vota em pessoas que eles cogitam votar, que são a Poca, Projota e Carla, né? A Juliette não quer votar neles agora e eles são uma opção pros 4, né? Gilberto, Sara, Caio e Rodolfo. E isso, gente, que a Sara já contou pra Juliette, que pessoas já falaram pra ela que viram o Projota falando mal da Juliette várias vezes, né? E a gente realmente já viu isso, então a gente sabe que é verdade. Mas a Juliette meio que não ligou muito e ela quer ser amiga do Projota mesmo assim. E ai, tá viajando, né, gente? Eu vou falar a verdade. E aí, uma hora elas estavam lá no quarto do líder e a Sara e a Juliette acabaram tendo uma discussãozinha.
A Sarah falou que realmente não escuta a Juliette, não escuta as coisas que ela fala. E a Juliette falou que, então vou deixar você se lascar, a hora que você se lascar você vai ver, você tem que me escutar. E aí a Sarah falou, não, mas a gente pensa muito diferente, não adianta. E teve um atrito, assim, né? Depois, em um momento que a Sarah tava sozinha com os meninos lá no quarto do líder, junto com o Rodolfo e o Caio, ela falou que a Juliette estava descendo nas prioridades dela por conta dessas diferenças de pensamento delas. Ela acha que a Juliette tá um pouco perdida no jogo e isso pode atrapalhar eles. E o Caio acha que a Juliette tá tentando mudar de grupo, né? E que ela pode passar a informação deles pro outro grupo, então eles preferem não falar de jogo com ela. E aí ficou assim a semana inteira, gente. A Sarah e o Gil falando da Juliette o tempo todo, falando que não concorda com ela, que ela tá errada no jogo, que não pode falar de jogo com ela, etc, etc. Mas que ainda são amigo dela, só não vou falar de jogo com ela, blá 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 blá, essa ladainha, né, gente? Até que chegou essa segunda-feira, no jogo da Discord, os participantes tinham que sortear entre 2 cards. Um que eles escolhiam uma decepção e uma saudade, e outro que eles escolhiam um aliado e uma ameaça no jogo. Do G3, a primeira a sortear foi a Sarah. Ela escolheu o Gil como a maior saudade que ela vai sentir na casa, e a maior decepção dela foi o Arthur. Mas aí depois veio o Gil e ele colocou a Sarah como a maior aliada, e a maior ameaça ele colocou o Projota. E na vez da Juliette, ela disse que ela tem alguns aliados no jogo, mas que a maior aliada dela até o momento é a VTube. Vai entender. E a maior ameaça da Juliette ela colocou como o Arthur. E a Juliette junto com o Fiuk foram os que não receberam nenhum adjetivo nesse jogo da discórdia. E até o Thiago falou, vocês que não receberam nada, se preocupem. Porém, Juliette não tem que se preocupar com nada, né? Porque o aliado dela é o Brasil e a ameaça dela na casa é ninguém. E a VTube, né, pra quem ficou se perguntando, ela escolheu a Thaís como a maior saudade dela no jogo. Ela meio que pipocou ali no começo, falou que queria escolher a Thaís e a Juliette, mas o Thiago fez ela escolher uma e ela escolheu a Thaís. Aí que tudo começou a ir por água abaixo de uma vez por todas e que a gente confirmou que o G3 chegou ao fim. Depois do jogo, né, o Fiuk saiu chorando lá da sala porque ele não foi escolhido pra nada. E o Gilberto foi com ele, foi atrás dele, conversar com ele. E o Gilberto falou que o pódio dele, né, que antes era ele, a Sarah e a Juliette, passou a ser ele, a Sarah e o Fiuk. Não entendi. E aí a Sarah chegou depois na conversa e meio que confirmou isso que o Gilberto disse, né? Falou que ela também vê o Fiuk na final junto com os dois. Então não tem como ir 4 na final, né, gente? Então. E ela disse também que ela e o Fiuk se aproximaram muito e que ele passou a ser mais próximo dela do que outras pessoas. Ela disse que ela não ia citar nomes, mas aí o Gilberto falou, não, eu citei nomes sim, porque eu não sou obrigado. Então já sabemos que tá falando da Juliette, né? E aí um pouco depois que o Fiuk já tinha saído da rodinha, tava ali a Sarah e o Gilberto conversando, e o Gilberto falou pra Sarah que as prioridades dele agora são Sarah, Fiuk, Juliette e o resto. E aí, enquanto isso, a Juliette estava no quarto cordel conversando com a VTube, falou que ficou um pouco chateada, assim, de não ter sido escolhida, da VTube ter escolhido a Thaís em vez da Juliette. Mas aí elas tiveram uma discussão até que de boa, assim, a VTube falou que também tinha chegado a sentir ciúmes da Sarah com a Juliette. Eu não entendo essa relação delas, eu não vejo onde elas são tão próximas assim. Não hoje, pelo menos, pra VTube ser prioridade. Também não achava legal a Juliette ficar falando pro G3 o tempo todo que a VTube era a prioridade dela, sendo que a VTube, né, no começo, gente, quando todo mundo tava de cara pra Juliette, de cara virada pra ela, a VTube pediu pra se afastar dela, a VTube chamou ela de chata, ficava falando mal dela o tempo todo pelas costas, então eu não entendo essa relação delas. Mas também nesse jogo da Discord, acho que se o Gilberto e a Sarah não tivessem se escolhido como aliados, não faria muito sentido, também seria um pouco incoerente. É assim, né? Só dava pra escolher uma pessoa, então um grupo de três, a gente sabe que alguém sempre vai ficar sobrando. E aí foi isso, gente. E agora a Carla Dias está no paredão falso. Acho que quando sair esse vídeo ela já vai ter saído.
do paredão falso, mas ela viu a Sara e o Gilberto falando mal da Juliette e viu a Juliette falando super bem da Carla. Tô torcendo aqui pra Carla voltar e contar tudo pra Juliette que ela viu e elas se unirem e, enfim, ainda gosto da Sara, ainda gosto do Gilberto e ainda gosto um pouco do Caio e do Rodolfo, mas assim, vacilaram demais e precisam dar uma acordada, se desculpar com a Juliette, que a Juliette é a ganhadora desse BBB 21, não tem como negar, pelo menos por enquanto. Mas e vocês, gente? Me contem aqui nos comentários o que vocês estão achando desse grupo, o que vocês estão achando desse Big Brother, pra quem vocês estão torcendo. Me contem aqui a opinião de vocês também, que eu quero muito saber. Me acompanhem lá no Twitter, que eu tô sempre comentando sobre o Big Brother também, pra gente trocar ideias juntos e comentar juntos. E é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, que é muito importante. Deixar seu like aqui no vídeo e compartilha com seus amigos para eles entenderem tudo o que tá acontecendo aí por trás do fim do G3, que nós não queríamos, né, que acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Então, é isso. E até o próximo vídeo, gente.